Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Esta é a primeira edição de 2024 e nela nós vamos falar sobre a lei do karma, causa e efeito, justiça divina. O nosso convidado é o nosso amigo que também tem um podcast e vai falar depois um pouquinho mais sobre esse assunto, Vital Arguelho Filho, que é militar e estudioso da doutrina espírita desde 1992, quando entrou na Mocidade Espírita. Hoje, ele é um frequentador, é um trabalhador da nossa querida Casa Espírita, União Espírita André Luiz. Vital, acertei tudo ou não? Acertou tudo, meu querido. Tudo bem, Alessandro? Tudo, maravilha, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo agora no nosso podcast que nós temos aqui do Núcleo Assistencial Ramatiz. Nossa, estou muito feliz pelo convite, viu? Coração alimentado, né? Com essa atenção de vocês. Vital, e você, já sabe o tema, a gente tinha comentado antes, a questão do karma, causa e efeito, justiça divina. Como que é a sua interpretação em relação a essa lei do karma, justiça divina? Olha, a meu ver, e segundo os estudos que a gente vem realizando ao longo dos anos, é uma expressão da bondade divina. Então, quando nós falamos da lei do karma, a gente está falando de atitude, de decisões, de livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade de fazer escolhas. E todas as escolhas que nós realizamos, ela tem as suas consequências. Tá? E aí, nada mais é a justiça divina, é justamente a manifestação do resultado das nossas escolhas. Então, se eu faço boas escolhas, tenho consequências boas. Se eu faço escolhas ruins, tenho consequências ruins. É mais ou menos por aí, Alessandro, que eu entendo. Eu também entendo dessa maneira. E o pouco que eu já li, que eu já aprendi sobre a lei do karma, essa é a minha interpretação também. O que acontece, o que ocorre, é que algumas pessoas não veem dessa maneira. Sim. Entendem que as coisas que acontecem em sua vida, muitas das vezes elas interpretam isso como sendo um castigo, ou até chegam a dizer, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, a minha vida é cheia de problemas, tudo dá errado. E nós sabemos que não é dessa forma. Que a gente não é, nós espíritas já temos essa consciência. É verdade, olha, essa coisa de um Deus punitivo, de um Deus que maltrata, de um Deus que, para ter a sua atenção, impõe uma série de normas, de regras que você tem que seguir. Não, a doutrina espírita revelou uma coisa um pouco diferente, né? Ela revelou que Deus, na sua soberana justiça e bondade, nos deu a oportunidade de um constante recomeço. E esses recomeços, eles vão se dando conforme a gente vai tendo as experiências reencarnatórias. Tá certo? Então, muitas vezes, eu falei de uma forma bem simples, né? Mas ela não é uma coisa preto no branco. Tá? É uma coisa exata. Tá certo? Então, são vários parâmetros que são observados. Né? Ora, veja, Alessandro, Jesus dizia o seguinte, ó, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, muitas vezes, a pessoa tem decisões assim que são um pouco controversas, né? A pessoa cede aos seus vícios, por exemplo. Mas, no entanto, a pessoa busca uma mudança interior. Ela começa a praticar o bem, ela começa a se dedicar ao melhoramento, fazer a caridade, né? Ajudar as pessoas, né? Realizar um podcast para divulgar boas. Tá certo? Então, o que acontece? Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele ditou para o Chico Xavier, né? Que ele diz o seguinte, que se no momento em que a divina providência vier cobrar os resultados das suas decisões, se neste momento você estiver praticando o bem, fazendo a caridade, pode ser que essa expiação seja adiada por tempo indeterminado. É mais ou menos por aí. Aqui na nossa casa, a gente trabalha com uma corrente indiana, inclusive está aqui um dos nossos mestres, Yogananda, você está vendo? Do nosso lado, o outro nosso mestre. Você falava de amor, né? Perdão, e do outro lado, sonhe. Então, eu montei um pequeno cenário para a nossa gravação aqui, que eu gostei muito desse cenário, inclusive. Legal. Mas aí, voltando sobre a questão do karma, a gente sempre aprende na nossa casa que a gente consegue eliminar o nosso karma, inclusive nessa existência. A expressão que os indianos usam é queimar esse karma,
queimar o karma. Como que você vai fazer isso? Através das boas ações, através das suas boas atitudes. Você está provando para Deus, para a espiritualidade amiga, que você se transformou, que você fez uma reforma íntima, que você é um novo homem, e dessa maneira você consegue, com certeza, diminuir esses problemas que você tem e reduzir esse karma. Uhum. Bem por aí. É assim, tudo que a gente passa na vida, né? Eu converso muito isso com os meus amigos espirituais, eles me falam, né? Que tudo na vida tem uma razão de ser, tudo tem um aprendizado, tem uma lição. Existem lições que muitas vezes você não precisa mais passar, porque você já aprendeu, o indivíduo já aprendeu o que ele deveria aprender com aquela situação de vida. Por exemplo, uma doença. Vou pegar uma doença simples, né? Uma gripe. Veja, vou pegar um exemplo de uma gripe, que é uma coisa bem genérica, né? A pessoa precisa passar pela gripe, há um aprendizado na gripe. Só que esse indivíduo ele já não tem necessidade de passar por esse aprendizado, porque ele já aprendeu, ele já sabe, ele já interiorizou aquele conteúdo. Então, por que passar pela gripe de novo? Por que passar pela gripe? Talvez o próprio espírito solicite, olha, eu quero confirmar se eu aprendi mesmo. Aí ele vai passar. Exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante, que foi a Covid-19. Né? Então, assim, aonde centenas de milhares de pessoas chegaram a desencarnar por conta da Covid, outros não pegaram nada, não tiveram nada, nem nada. Né? Outros ficaram praticamente imunes, né, àquela pandemia. E qual a explicação para isso? Olhando sob uma ótica espiritualista, a gente vai entender o seguinte: o aprendizado que a doença tinha para aquele cidadão, para aquele indivíduo, era desnecessário, ele já sabia tudo, ele já experienciou isso em outra época, em outro momento. Né? É isso, é queimar o karma mesmo. Né? Mas que bom que a gente tem esse conhecimento. E eu acho legal que numa possibilidade, numa oportunidade que nem essa que a gente está tendo, a gente consiga trazer um pouco desse esclarecimento. Nós sabemos que nós recebemos isso também. E então, para os nossos irmãos que vão acompanhar, vão assistir esse podcast e vários outros, não se revoltem diante das circunstâncias da sua vida. Claro. Agradeçam as oportunidades que Deus está dando. Porque, sim, com certeza, Vital, você vai reforçar agora, muitas dessas possibilidades nós escolhemos, inclusive no plano espiritual. Claro. Olha, a gente fala de planejamento reencarnatório, né, no Espiritismo. Só que o planejamento reencarnatório é como o próprio nome já diz, é um plano. E esse plano ele pode ser reorientado, né? O plano ele oferece uma direção para você. Só que ao longo dos acontecimentos ele pode ser reorientado de modo a ter os melhores resultados possíveis. Então, à medida que a pessoa vai avançando ao longo das fases da vida, né, ela vai ali modulando ali o seu plano. Tá? Mas o que é interessante, sabe, Alessandro? Uma coisa que tem um livro que eu li há alguns anos atrás, Alessandro, o nome desse livro é Emoções que Curam. E nesse livro, ele tem um exemplo lá de karma, né? Onde ele dizia que uma mulher ia reencarnar e ela tinha uma lição, um aprendizado dentro da sua ansiedade, né? Da sua raiva, da sua ansiedade. E ela teria, ao longo da encarnação, situações de vida onde ela ia ter contato com esse sentimento. Com situações de vida onde ela teria que aprender, né, a lidar com a sua raiva, com a sua ansiedade, com a sua agitação interior. Né? E aí ela começa o plano reencarnatório dela. Né? Ela reencarna numa família com pais muito rigorosos, muito conservadores. Né? E ela, uma pessoa espoleta, uma pessoa muito agitada, né? Aí reencarna numa família ali, tudo certinho, tudo no lugar, né? Aí já começa a experiência, né? Desde a primeira etapa de vida. Ela chega na adolescência, ela decide fugir de casa, ela não tolera aquele pai ali, aquela mãe ali, né? Muito conservador. Então, pronto, já começou a fugir do que ela via do aprendizado dela. Sim. Mas veja, ela conhece um rapaz, que esse rapaz tinha ali as características que ela
procurava, né, numa pessoa, só que na verdade ela só queria fugir daquele ambiente. E quando ela começa então a sua vida relacional, né, ali na juventude, né, ela começa a ter experiências no mesmo sentido, né, aonde ela ficava contrariada com tudo, revoltada com tudo, brigando com todo mundo. Chega um determinado momento, né, da sua encarnação, onde ela encontra uma pessoa, ela já na fase madura, né, ela encontra uma pessoa assim que era o contrário dela. Ela já amadurecendo, sabe? Ela começa então a pensar, fala, cara, esse homem, eu quero uma pessoa mais calma, mais tranquila, sabe? Um homem mais centrado. Aí ela chega à conclusão, esse é o homem que eu preciso para mim, né? Então ela começa a se relacionar com esse homem e tal. E aí, ao longo, veja, ela precisava desenvolver o quê? Pacificação, paciência. Né? Sim. Então, né, nesse relacionamento que ela contrai, era um amigo de outras vidas, uma pessoa que ela tinha um contrato, alguns débitos ali, e aí ela tem a oportunidade de sanar esses débitos e aprender, né, a ter o contato com a sua pacificação interior. Olha, essa senhora, ela tem, então, 3 filhos com ele. E ao longo da jornada, ela começa a se questionar. Ela se questionava, ela já na fase bem madura, já bem, né? Ela começava a se questionar, nossa, como é que pode eu, que era uma mulher ativa, realizadora, estou agora com esse homem, que é um homem parado, que não quer nada, só quer ficar sentado, né? Mas ao longo da experiência, ao final da encarnação, quando ela retorna ao mundo espiritual, é feito meio que ela se encontra com os mentores e faz um balanço da vida dela. E os espíritos mostraram para ela como ela reencarnou e como ela chegou ao final da encarnação. Que ela chegou muito melhor do que quando ela entrou. Porque foram aquelas experiências com o pai conservador, durão, as desilusões, né? Dessa coisa que o jovem quer mudar o mundo, mas não consegue arrumar o próprio quarto, né? Dessas desilusões, dessas loucuras do dia a dia. Ela chega lá no final, já na velhice, com aqueles filhinhos ali que ela educou, que ela cuidou, já com um pouco mais de paciência, um pouco mais de pacificação interior. Né? Então, aí é tudo isso, é uma relação de ganhos, né, que a gente vai tendo ao longo das encarnações sucessivas. Sim, como você falou, ela voltou com um propósito, sim, na caminhada, na jornada, ela reencarnou numa família que ela não concordava com a postura, mas foi necessário para ela aprender, seguiu a jornada até que encontrou um companheiro que era diferente dela, mas ele foi muito importante na cura, na ajuda que ela precisava. Esses dias eu estava lendo sobre a questão da energia das pessoas no relacionamento, que muitas das vezes, o Vital, um irmão precisa se encontrar com o outro numa caminhada, porque um necessita da energia, ou seja, necessita da ajuda daquela pessoa para que ela consiga seguir, evoluir, se melhorar, se curar de uma dor no passado que às vezes não conseguiu ainda. Então, é aquela situação que eu falo. Nada, absolutamente nada nessa existência acontece sem que haja um propósito. Sem que haja propósito. Alessandro, tem um ponto que eu acho interessante nisso que você tocou, né? É uma das leis do magnetismo, né? Os iguais se atraem. Sim. Os iguais, aqueles que precisam se encontrar, né? Allan Kardec, ele faz algumas perguntas para os espíritos, onde ele fala assim, olha, como é que pode, no meio de uma multidão, uma pessoa encontrar com outra e estabelecer relações de afeto, né? E aí ele fala, olha, isso são regras que ainda não conseguimos compreender, mas que no futuro, com o avanço do magnetismo, a gente vai entender bem. Sim, isso é atração, é a tua energia. Você emana do seu campo vibracional um tipo de energia e automaticamente a pessoa que também tem essa energia, ela vai se conectar contigo. E aí dá aquela identidade, né? Você encontra e fala, nossa senhora. Né? Por isso que você encontra alguém, uma pessoa na vida, e você, por exemplo, o caso da minha namorada, a gente está junto há 5 anos, e hoje até que não, a gente não se surpreende tanto com as coisas, mas no início, amor, gosto de fazer isso, era igual. Ia falar alguma coisa, eu ia dizer uma palavra, ela também falava a mesma palavra. Então, você vê o nível de identificação, de compreensão. E aí eu falo a importância que isso ajuda no nosso crescimento.
Quando você tem uma pessoa que você tem essa conexão, e aí o que eu falo, conexão espiritual, que vai te ajudar a crescer, e você também vai ajudar a crescer. Isso é muito significativo. Olha, sim, pode falar. E a questão do karma, esses dias conversando com o Adão lá no centro, ele falava assim, Alessandro, o karma não é só passado, o karma é presente. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, para você não ficar gerando mais karma, cara. Então, assim, te cuida, te policia, evita certas situações, porque as pessoas acham, isso aqui que está acontecendo hoje é karma do passado. Não, não é. Às vezes é de karma que você está construindo agora. Claro. E aí a importância de você ter essa percepção e procurar fazer o bem o tempo todo, se vigiar, inclusive, nos seus pensamentos e atitudes, principalmente, para evitar que você tenha um acúmulo de karma. É verdade. É uma coisa assim, no Evangelho, isso aí está bem descrito, né? É o Evangelho aqui na minha mesa, aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Né? Aliás, tem até 2 aqui, que são as causas atuais das aflições, né? Muitas vezes, aquele que come muito, pessoa que, a gente sabe, pessoa que faz uso indiscriminado do açúcar, ele vai ficar com o seu organismo inflamado. Ele vai ter consequências, ele vai atrapalhar o funcionamento do seu organismo. Né? Então, ele está meio que numa estufa de sofrimento. Ele está cultivando sofrimento futuro, né? Com decisões que muitas vezes são socialmente aceitas. Né? Por exemplo, o beber socialmente, por exemplo. Né? Olha, todo respeito a quem faz uso de bebida alcoólica socialmente falando, tá certo? Mas é a mesma coisa. Ao longo dos anos, o beber socialmente ele é uma rotina, né? Então a pessoa continua bebendo. O cigarro, a mesma coisa, né? O uso do cigarro indiscriminado, né? Indiscriminado não, o uso de cigarro em qualquer situação. Mas eu vou adiantar uma coisa que eu acho que nós espiritualistas sofremos com isso, o Alessandro. É que a maior parte dos espiritualistas acha que não tem a vida física, que o mais importante é a vida espiritual. Só que são coisas entrelaçadas, Nós somos espíritos em uma experiência física. Para aprender, junto com essa organização biológica, que é milhões de anos de uma produção divina, Emmanuel fala que o nosso corpo é uma das super maravilhas da natureza. Tá certo? E nós não cuidamos do corpo. Então a pessoa não alimenta direito, não busca uma atividade física, tá certo? A pessoa não busca um cuidado com sua vida, com a sua atividade mental, saúde mental, né? Outro dia um amigo de longa data, né, falou assim, olha, nós temos que fazer a caridade. Tá, beleza. Né? E aí eu comentei com ele sobre a meditação. Falei, olha, meditação. Ele falou, meditar para quê, Vital? A gente tem que arrecadar e levar recursos para o povo que está passando fome. Aí eu falei assim, não, mas a meditação é para a sua saúde mental, para que você esteja bem e consiga arrecadar para ajudar esse povo. Aí a pessoa brincou comigo e falou assim, Vital, eu entendo, mas eu não tenho tempo para isso. Você entende? Então, são crenças que a comunidade espiritualista, de uma vertente mais assistencialista, né, carrega. Né? E aí, ao longo do tempo, o corpo ele começa a cobrar da pessoa. A pessoa que poderia ficar um tempo a mais fazendo bem, aqui no plano físico, abrevia esse tempo. Né? Então, quando você estava falando da questão da meditação, ela é tão importante para te acalmar, para te trazer clareza da vida. Porque bem a gente sabe que o nosso cérebro, nossa mente, ela é muito acelerada. Claro. E quando a gente consegue meditar, você vai se conectar com seus níveis mais elevados, seus níveis mais sutis, certo? Você vai aprender até a se desprender um pouco mais desse planeta que a gente está vivendo, dessa realidade. Como você falou, é bom as pessoas entenderem, nós, os espíritos, os espiritualistas, nós estamos vivendo uma experiência física. E a gente passa por situações, a gente tem que enfrentar certas coisas. Eu sempre comento muito com o Vitor Yazbek, que eu brinco com ele, que ele é o mestre dos mestres. Eu gosto muito de conversar com ele, até pelo isso. Eu falo assim, Vitor, às vezes eu me pergunto a questão financeira,
mas ela é necessária porque eu preciso comer, eu preciso morar, e para ajudar as outras pessoas, inclusive também, às vezes de uma forma até maior, eu preciso do dinheiro. Então, é ter a clareza de que maneira você usa ele, certo? É uma coisa que eu sempre falo para ele. Então, você estava falando a questão, vamos fazer a caridade. Bora fazer a caridade, legal. Mas, assim, você tem que ter também um recurso, às vezes, para fazer uma doação, para ajudar as pessoas. Claro. E se você não trabalhar a sua parte de tá fazendo a meditação, tá se introspectando, se transformando, claro, ajuda você a fazer a caridade, mas esse espírito precisa evoluir nessa questão de conexão. Então, Alessandro, eu vou te falar uma coisa aqui, cara. O primeiro livro de Ramatiz que eu tive contato, né, lá nos anos 90, foi um livro chamado Fisiologia da Alma, psicografado por Hercílio Maes. Né? Naquela época, os livros de Ramatiz eram proibidos, né, no meio espírita. Você tinha que andar longe para conseguir, né, livros. Né? E eu me lembro que eu fui trabalhar numa gráfica, a nossa geração setentista, né, o pessoal de 76 para cá, 70, né, começou a trabalhar muito cedo. Né? Então, e por incrível que pareça, né, tinha umas 4 quadras da gráfica onde eu trabalhava, tinha um centro espírita chamado Centro Espírita Ramatiz. E tinha uma senhora lá, que é a dona Olga, que foi uma grande mestra para mim, na minha formação, no meu aprendizado de espiritualidade. Né? A gente ia para lá e tal, né? E ela não deixava a gente levar os livros para casa, porque era muito difícil conseguir livro, né, naquela época. E a gente tinha que ler o livro lá no centro. Né? Interessante, né? E uma certa feita, eu perguntei para ela sobre essa questão, né? Porque nós, enquanto cristãos, a gente vem uma tradição de que o dinheiro, a riqueza é algo sujo, algo errado. Ganhar dinheiro, prosperar na vida, né? A gente aprende a questão da meia-culpa, né? A gente ouve crenças de que é mais fácil passar um camelo passar por uma agulha, né? A gente interpreta errado essas frases, né? Mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então a gente tem essa cultura de pobreza, de cultivo à pobreza, né? Durante muito tempo. E aí eu fiz essa pergunta para ela, né? Falei, olha, o Ramatiz, ele traz um conteúdo do Oriente, né? E quando chega essas duas correntes, elas se juntam, se afuniram, se juntam, né? O que dizer da riqueza? Né? Ela falou assim, a riqueza é algo necessário. Se você trabalha, se você se dedica, se você ganha de forma honesta, nada mais justo do que você usufruir da riqueza que você está gerando, dos empregos que você está gerando. Então é saudável enriquecer e até necessário enriquecer. Porque quem não progride? Quem não progride? Os preguiçosos. Aqueles que não se esforçam. Então, aquele que trabalha, que se esforça, que se arrisca, né, é saudável o enriquecimento. Né? E eu saí dali aquele dia, até assim, parece que eu tô lá agora, me transportei para aquele dia, né? A dona Olga me falando, né? E aí ela pediu para me ler, né? Ó, lê o livro Fisiologia da Alma, né? E no Fisiologia da Alma, para além das questões de dieta, né? Que é o que ele bate muito na questão da nossa dieta, né? Dos nossos costumes alimentares, essa coisa toda. Ele fala que o nosso espírito, nosso perispírito, ele é um agregado de memórias passadas, que são aqueles registros acásicos que ficam conosco e nós levamos isso de uma vida para outra. Então, ora temos a experiência na riqueza, tem as experiências da riqueza. Ora temos as experiências na escassez, na pobreza, levamos as experiências conosco. E chega um momento em que tanto riqueza quanto pobreza, tanto faz. Porque o que fica é o aprendizado daquele estado social em que a gente reencarna, né? É mais ou menos por aí. Mas falando essa questão do karma, para pensar, de repente é uma pessoa que conseguiu construir uma certa quantia de dinheiro nessa vida, mas ela ajudou muito as outras pessoas. Lógico. Você está entendendo a importância disso para o crescimento espiritual? Ao contrário disso, uma pessoa que
cresceu na vida, mas cresceu sacrificando outras pessoas, sendo ruim, de maneira errada com esse dinheiro. Então aí vem a questão do seu karma, né, o Vital? Sim, Tipo, sim. mesma coisa que o cara que tem uma esposa, vive traindo, vive fazendo coisas erradas, tudo isso é karma. Eu sempre comento para os meus amigos, as pessoas que, às vezes, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, eu digo assim, falo, meus irmãos, pense o seguinte, você vai gerar um karma ou não pela tua ação, mas você também vai gerar pela tua inércia, e o que é mais preocupante. Eu falo, preguiçosos, eu acho que aqueles nossos irmãos mais acomodados, né? De Sim, uma maneira mais... Então, mais assim, carinhosa. mais carinhosa, por favor, desperte para a vida, meu querido. O tempo está passando para você também, assim como passa para nós. Mas eu falo, essa parte da inércia, ela também vai gerar um karma. Então, resumindo, a importância da gente entender, de nós aceitarmos as coisas, mudarmos essa nossa realidade, certo? De uma maneira positiva, ajudando as outras pessoas, sendo misericordioso, sendo caridoso, porém, elevando a sua consciência através da meditação, de um bom estudo, de um livro, de uma palestra, de um podcast, como a gente está fazendo aqui. Nos faltam oportunidades para que a gente possa melhorar a nossa caminhada, a nossa jornada. E o mais importante de tudo que eu falo, sempre que eu comento isso, entendendo que nós somos apenas instrumentos do Pai. A vontade dele, tudo que acontece aqui. Por isso que eu achei muito significativo colocar essas duas imagens que estão atrás de mim hoje aqui. O mestre Adão vai gostar muito, eu sei que ele vai gostar. Grande Adão. Grande Adão. Então, assim, mas a importância da gente entender que tudo acontece porque Deus quer e permite. E que nós possamos ajudar as outras pessoas. Minimamente, de alguma forma, a gente consegue ajudar outras pessoas. Você falou do Adão, eu tenho um carinho muito grande pelo Adão. Porque o Adão foi meu evangelizador, né? Na época da mocidade, eu tenho boas memórias com ele ensinando, ele explicando, né? E aprendi muito, aí aprendo. Todos nós aprendemos muito com ele, né? É uma pessoa assim muito dedicada, uma pessoa que tem um foco de vida, né, na espiritualidade, no contato com os espíritos, tá certo? Então assim, eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão, né, pelo trabalho que ele executa, que ele faz, pelas oportunidades que ele tem criado, né, para que a gente possa exercer também de certa forma, né, esse crescimento espiritual. Então, você acabou entregando a idade do Adão aí, porque se você falou que é de 76 devia estar com o quê? Com uns 16, 18 anos. Ele já estava evangelizando, você entregou a idade dele aí, Vitor. Agora, hein? O Adão ele vai me perdoar. Então, agora a gente está quase encerrando o nosso bate-papo. Eu quero que você fale um pouquinho desse trabalho também no mundo digital que você faz com o podcast. Te agradecer mais uma vez a oportunidade que você deu ao Núcleo Ramatiz, Núcleo Assistencial Ramatiz, de falar do nosso encontro espírita, já vendendo o nosso peixe. Lembrando que a gente logo, logo começa a definir a programação do evento desse ano. Mas fale um pouquinho do seu podcast aqui para a gente. Claro, olha, é o podcast Sintonia, Espiritualidade Sem Filtros, é um trabalho que a gente realiza, né? A gente fez uma pausa, nós vamos voltar agora em fevereiro, né, a produzir conteúdo, culto do Evangelho no lar, né? Esses trabalhos que a gente faz. Então é uma iniciativa, né, com o objetivo de trabalhar a espiritualidade de uma forma mais ampla, sem filtros, né? E quais são os filtros que a gente... O pessoal sempre pergunta, né? Mas por que sem filtro, né? São esses filtros que a gente muitas vezes coloca do institucionalismo, né? Alguns filtros que a gente coloca aí, que é do politicamente correto, né? Então a gente fala de espiritualidade mesmo, para quem quer ouvir sobre espiritualidade. Então nós trazemos convidados, trazemos pessoas, né? A gente mesmo muitas vezes elabora alguns conteúdos. E esse ano, ó, vai ser a primeira mão, hein, Alessandro? Já te agradeço por você abrir esse espaço aqui, né? Porque a gente vai abrir aos sábados, tá? Então, as nossas lives serão aos sábados, às 19 horas. Então, as lives lá no canal do Facebook e no Instagram. Tá? Então, a gente vai estar divulgando, vai estar informando a todos aí. Né? Legal, então, esse é um ano bastante produtivo para todos nós. Né? Se você me permitir, eu queria só fazer uma consideração final aqui, que me veio à mente, né? Sobre essa questão. Né? Olha,
pessoal, é o seguinte, você que está nos acompanhando agora, você pode estar se perguntando, né? O que eu faço da minha vida, né? Que assim, a gente vê muitos amigos, né? Poxa, eu faço bem, eu vou no centro, eu faço caridade, mas eu não me sinto feliz. Né? O que eu faço? Né? Bom, aqui uma florzinha aqui que a minha filha está trazendo aqui. Que beleza. Né? Aí, o que eu faço? Respire, né? Respire. Respire. Respire, sabe? Saia dessa correria. O karma, a gente vai tratar o nosso karma no presente, no momento presente. Como o próprio nome já diz, né? O presente é um presente de Deus. Né? E Deus, ele não se cansa de nós, ele nos dá oportunidades contínuas. Então, nós podemos dizer que Deus já nos perdoou, Deus já te perdoou. Então, por que tudo isso? Né? Então, que a gente possa aproveitar o nosso momento presente e atuar em cima dele, como você acabou de falar, né, Alessandro? Não acumule karmas negativos, acumule boas ações, sabe? Bons pensamentos. Procure olhar para a vida de uma forma mais positiva, mas não aquela positividade alienante, sabe? Mas uma positividade real. Sinta o calor do sol, sinta o vento, sinta a vida acontecendo à sua volta, né? E vá em direção a coisas boas, né? Tome boas decisões, né? Busque conviver com pessoas legais, pessoas boas, para que você possa ter, então, uma construção futura de uma vida melhor, né? Eu acho que é por aí. Você falou das pessoas já que às vezes, mesmo que façam algumas coisas, ainda elas se sentem infelizes. Isso é vazio existencial. Ela precisa parar e analisar o que está faltando para ela se sentir plena, porque ela é filha de Deus, ela filha do rei maior. Então, o que acontece? Às vezes é necessário pedir o quê? Olha aqui. Perdão ou perdoar alguma pessoa. Vamos ver se vai dar certo aqui? Ah, não, mandei para o lado errado. Deu certo. Amar-se a si próprio, amar, ter amor próprio, perdão, melhor dizendo, mas também amar as outras pessoas. E também sonhar. Essas três palavras, eu acho que eu entendi o sentido de ter comprado elas. Elas vão servir para esse podcast aqui, não para o outro que eu tenho, que eu falo de marketing digital. Elas vão servir para cá. Então, o Vital, a gente precisa viver o hoje, o aqui e agora. Se perdoar as outras pessoas, amar as outras pessoas, procurar fazer o bem. Que você fazendo isso, com certeza a sua vida vai melhorar. Você vai se conectar com pessoas melhores, você vai ter um propósito para a sua caminhada também, que é isso que a gente está fazendo. Eu e você hoje aqui, em algum momento a gente fez um combinado no plano espiritual que a gente ia fazer esse podcast aqui, certo? Com certeza. É isso que eu falo. Procure maneiras de mudar a sua vida para o bem, de mudar a vida das outras pessoas. Eu acho que é isso que é o mínimo que a gente pode fazer por Jesus Cristo, por Deus, pela espiritualidade amiga que tanto trabalha em prol de um mundo melhor para todos. É isso, é isso. Eu concordo plenamente com o que você está falando, sabe? Muitas vezes a gente fica mergulhado nas questões, né? Aqui como os espíritos dizem, né? Da corrente oriental, né? No Maia das ilusões. Esse mundo de ilusões, né? Onde as pessoas estão mergulhadas na ansiedade de ter, né? No status social, que é o ser, o parecer, e isso nos afasta daquilo que a gente realmente é. Né? Nós somos seres imortais, a busca de aprendizado. Né? E quando nós nos iludimos, o melhor caminho é aceitar a desilusão, entender que tudo é passageiro, olha, a dor é passageira, a posição social é passageira, o dinheiro é passageiro, tudo é passageiro. Mas o que fica é a essencialidade do ser. Né? E essa essência ela é medida pela capacidade de amar. Né? Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente consegue encontrar o auto-amor, nós conseguimos expandir esse amor a todos que estão à nossa volta. Né? E aí a gente deixa de ser um peso. A pessoa deixa de ser um peso para os outros, porque ele vai ter autonomia, força realizadora. Ao invés de ele ser um peso, ele vai ser quem vai trazer pessoas com ele, né? E
prosseguir na jornada evolutiva, né, para o sempre. Amém. E que Amém. o Papai do Céu possa sempre continuar nos dando força, coragem, resiliência, capacidade de acordar todas as manhãs e vir lá para ele e falar assim: Senhor, obrigado, me dê possibilidades, me traga oportunidades para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque quando você ajuda um irmão, você pode ter certeza que você está sendo mais ajudado do que ele. É verdade. Às vezes é um querido que numa vida passada a gente cometeu algum erro e a gente tem a oportunidade de resgatar nessa existência. Ou um filho lá atrás que a gente teve alguma coisa. Mas, meu irmão, quero te agradecer de coração. Obrigado por você estar aqui, mesmo que você entregou a idade do Adão, mas ele vai te perdoar depois. Fica em paz em relação a isso. É muito legal ter pessoas como você que tem essa visão de mundo, da doutrina espírita, de reencarnação, de karma. Isso é muito bacana a gente conseguir conversar com pessoas que têm uma mente aberta, que nem você. Isso é muito legal para a gente. Eu sempre falo que muitas das vezes a religião, a doutrina, enfim, filosofia, ela é prejudicada pela nossa ignorância enquanto ser que nós estamos aqui. Os nossos preconceitos. Mas o Pai vai nos perdoar por tudo. Com certeza. Então, obrigado mais uma vez. Manda um recado para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Meu recado é simples, né? O amor, ele é infinito no tempo, não tem hiatos. É uma frase de Hermance Dufour. Então, que a gente possa sentir esse amor, que não tem pausa, que não faz pausa, que não tem hiatos, porque ele se manifesta de formas que nós sequer compreendemos. Até mesmo na dor existe amor. Então, que a gente possa cultivar e sentir esse amor a cada dia. Olha, muito obrigado, Alessandro. Estou muito feliz por essa oportunidade, né? E que essa iniciativa aqui, ó, do Ramati Sem Fronteiras, né, possa prosseguir, seguindo cada vez mais à frente, quebrando mais fronteiras, né? Amém. Muito obrigado, irmão. Até mais. Eu que agradeço. Então, a gente está encerrando com a frase que ele falou que até na dor existe amor. Ou seja, o Pai é amor e é perdão o tempo todo. Vamos agradecer, então, a participação do Vital, de você que acompanhou a gente até agora. Este foi o primeiro programa do ano do Ramati Sem Fronteiras, que é um programa que tem o objetivo de levar até você informação, conhecimento sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre Deus, e provocar em você, assim como provoca na gente, uma reforma, uma transformação, para que a gente possa ter um mundo melhor para todas as pessoas. Se alguém ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre o podcast do nosso irmão Vital, eu vou colocar na legenda depois a informação, você pode estar acompanhando. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que é realizado aqui no Jardim Noroeste, o segundo bairro mais carente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre nas nossas redes sociais, @Núcleo Assistencial Ramatiz. Lá conta um pouco da história desta casa espírita que faz um trabalho maravilhoso em prol das pessoas que estão aqui nessa região junto da gente. Aguardo você e até o próximo programa.